Fala galera, e tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para trazer mais um vídeo para o canal Projeto Viva e hoje nós vamos estar contando a história do rei Joaquim. O segundo livro dos reis, capítulo 24, versículo 8, que diz assim: Tinha Joaquim 18 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Neusta, filha de Eunata de Jerusalém. O rei Joaquim, ele é o 18º rei de Judá e ele reina por apenas 3 meses e 10 dias em Judá. Ele faz o que era mal aos olhos do Senhor, conforme seu pai Jeoaquim. Naquele tempo, o rei Nabucodonosor vai invadir mais uma vez Judá e vai levar cativa o rei Joaquim, seus pais, seus filhos, os príncipes, os poderosos, os oficiais, aqueles que tinham cargo importantes e que eram importantes para aquela nação. Ele vai levar para a Babilônia, porque Deus havia já dado ordem, Deus já havia mandado isso. Isso era para acontecer, ia acontecer, por causa dos pecados de Manassés, que havia matado inocente e tudo mais. Como eu já expliquei no vídeo anterior, que era o vídeo do rei Jeoaquim, tá aqui. Depois do rei da Babilônia, o rei Nabucodonosor, levar cativo os reis, os príncipes e tantas outras pessoas que eu citei para vocês, ele vai deixar na terra apenas o povo pobre. Porque ele vai levar os mais ricos, vai levar os poderosos, vai levar os oficiais. E lá na terra de Judá apenas ficou os pobres. Também o rei Nabucodonosor levou os tesouros da casa do Senhor, como também os tesouros da casa do rei. Além disso, ele partiu os vasos de ouro, todos os vasos de ouro, e assim sendo também, a Bíblia vai dizer que ele fez tudo isso conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério dos profetas, daqueles que haviam profetizado dizendo o que iria acontecer, como por exemplo Ezequiel e Jeremias, que estavam vivendo nessa época, e a Bíblia vai dizer que eles foram transportados. O exemplo que esse rei nos deixa é que ele faz o que era mal aos olhos do Senhor, começando por aí, mas ele faz conforme seus pais. Então, o que nós temos que aprender é buscar a Deus enquanto nós podemos achá-lo, invocá-lo enquanto ele está perto, se arrepender dos nossos pecados, se converter dos nossos maus caminhos, orar a Deus, se humilhar, e então ele vai ouvir as nossas orações dos céus, e assim sendo ele vai curar a nossa terra. A nossa terra vai ser curada se nós se entregarmos a ele, se nós pararmos de fazer o que é mal aos olhos dele, se nós deixarmos de lado aquilo que é mal e praticarmos o bem. Deixar de lado tudo que desagrada ao nosso Deus e fazer aquilo que é reto aos olhos dele, como os reis bons fizeram. Temos que seguir exemplos de pessoas que de fato estão fazendo aquilo que agrada aos olhos de Deus, aquilo que está conforme a palavra de Deus. Pois se as pessoas que nos ensinam, aqueles que estão em nossa volta, os nossos pais na fé, se esses não estão coerentes com a palavra e não nos ensinam de acordo com a palavra, não devemos seguir. Mas se estão coerentes à palavra, então nós devemos seguir com fé, claro, sempre entendendo que nós e eles temos que estar coerente com a palavra, vivendo conforme a palavra, dizendo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Entender isso é importante para que nós venhamos a passar esse momento de crise, de pandemia, para vencermos as dificuldades do dia a dia, as dificuldades que nos assolam, as dificuldades espirituais, físicas, materiais e tantas outras. Se nós aprendermos a fazer o bem e deixar com que Deus, com a sua misericórdia, com o seu amor, com a sua graça, nos alcance. Porque todo aquele que de fato vive para Deus, a graça de Deus vai alcançá-lo. Um grande exemplo disso
é José. José do Egito, se lembra da história? Pode ver. Parece que ele estava lá com o pai dele, tudo bem. E assim parece que ele vai decaindo. Se torna escravo, vai preso. Até que, no momento certo, Deus tira ele da prisão e faz dele governador do Egito. O que essa história tem a ver com o rei que nós falamos? Tem a ver que, se nós fazermos o que é reto aos olhos do Senhor, se nós fazermos o que é bom aos olhos do Senhor, Ele vai nos honrar e, por fim, Ele vai nos dar a vida eterna com Ele para sempre. Se nós servimos a Ele como José serviu, porque José foi exemplo, e José serviu a Deus. Em sua vida, ele foi um dos maiores exemplos para aqueles que viveram em sua época, porque ele era filho de papai, e papai que eu falo, era o mais amado, o mais querido pelo seu pai, e ele vai se tornar escravo, vai ser preso, para depois se tornar governador. Pelos olhos humanos, José só desceu. O fim dele, e o esperado, era a morte. Só que pelos olhos da fé, tudo que estava acontecendo, e é isso que José diz, foi para a honra e glória de Deus, e porque Deus tinha um propósito com isso, que era levantar José como governador do Egito. Entende? Que a história nos dá exemplos. E cabe a eu e você escolhermos quem vamos seguir. Então escolha, porque o rei Joaquim escolheu seguir o caminho de seu pai, que fez o que era mal aos olhos do Senhor. A escolha está comigo e com você. Só eu e você pode decidir o nosso fim. Se nós cremos e vermos na vontade de Deus, segundo a palavra dele, o fim nosso é certo, é o céu. Se nós deixarmos de crer, se nós fazermos de qualquer jeito, se nós não fazermos a vontade de Deus, então o nosso fim não é o céu, é o inferno. Que possa entender que de fato nós vivemos para Deus. E é isso que nós temos que buscar diariamente. Porque a escolha Deus nos deu. Qual o caminho você vai seguir? O caminho de Joaquim, que fez o que era mal aos olhos do Senhor. E olha que ele teve exemplo, hein? Ou o caminho de José, que fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ou até mesmo, nós estamos falando dos reis também, Josias. 2 reis antes desse. A história é passada. E nós precisamos entender a quem queremos servir e seguir. Escolha o seu caminho. Que Deus abençoe sua vida. Desde já, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo, está saindo todo dia, às 10 horas da manhã. Comenta lá embaixo mais 10 vídeos, compartilha esse vídeo com outras pessoas. E é isso aí. Fique com Deus. Até mais. Valeu. E fui.